Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais um módulo, o módulo número 4, que vai falar sobre a Revolução Industrial e os fatores, certo? Então nós vamos ver os fatores nesse módulo que levaram à Revolução Industrial, e no próximo módulo a gente vai ver quais foram as consequências sociais e econômicas dessa Revolução Industrial, a primeira revolução. Muito bem, primeira coisa que a gente tem que saber é que a Revolução Industrial ela começou na Inglaterra, certo? Em meados do século XVIII. Então, o primeiro ponto seria esse, que ela começa na Inglaterra e vai começar em meados do século XVIII, por volta de 1760, por aí. Muito bem. Como é que era o modo de produção antes da Revolução Industrial, antes da invenção das máquinas? Como é que era? Nós tínhamos, então, o artesanato, que foi até o século XV. Então, até o século XV, nós tínhamos a produção artesanal. Depois nós tivemos a manufatura, que foi do século XV até o século XVIII. Então todo modo de produção era feito dessa forma. E aí a partir do século XVIII, então, nós vamos ter as maquinofaturas, que é a invenção das máquinas, certo? Vamos lá então. Condições favoráveis para a Inglaterra se tornar a pioneira na Revolução Industrial. O que levou a Inglaterra? Por que foi a Inglaterra a pioneira na Revolução Industrial? Por que não foi a França? Por que não foi a Alemanha? Por que não foi a Espanha? Por que não foi Portugal, já que Portugal foi um dos primeiros estados nacionais a se formarem? Por que tinha que ser a Inglaterra? Vamos ver agora quais foram esses fatores. Primeiro, recursos financeiros acumulados devido ao mercantilismo. Então eles tinham recursos financeiros, eles tinham capital, eles tinham dinheiro, certo? Segundo, apoio político devido à chegada da burguesia ao poder. Com a aliança da burguesia e o rei, e depois a burguesia acaba assumindo lá na Revolução Gloriosa, que a gente estudou no módulo passado, isso vai contribuir bastante para que a Inglaterra deslanche, se torne a pioneira na Revolução Industrial e não outros países. Segundo, mercados consumidores. A Inglaterra tinha um mercado consumidor todo ao seu alcance, ou seja, tinha o mundo todo para alcançar. Então, tinha muitos lugares para eles chegarem com as suas mercadorias. Recursos técnicos. Inúmeras invenções, como a máquina a vapor de James Watt, em 1768, a máquina a vapor contribuiu bastante para que a Inglaterra fosse a primeira, a pioneira na Revolução Industrial. Quinto ponto, matérias-primas. A existência de um território, havia no território deles, a existência de carvão mineral, ferro e lã. Também era o motivo. Sexto motivo, a facilidade em obter algodão nas 13 colônias. O que é 13 colônias, professor? 13 colônias a gente vai estudar depois, que é quando os ingleses colonizaram os Estados Unidos. A gente vai estudar lá no módulo 6, tá? E pasmem vocês, também no Maranhão brasileiro. Eles vinham até no Brasil para conseguir matéria-prima, tá? O cercamento dos campos. O que é cercamento dos campos? Era a expulsão dos camponeses, certo? Por parte dos nobres, expulsando os camponeses e o aumento do êxodo rural, ou seja, os camponeses estavam lá na sua terrinha, foram expulsos, tiveram que ir para a cidade em busca de condições de vida, de uma vida melhor. E também mão de obra abundante. Claro, com o êxodo rural, com o cercamento, uma coisa leva a outra, as pessoas acabaram indo para o campo, as famílias todas, aí onde nós vamos ter a palavra proletário, proletariado. O que significa proletariado? Proletário vem de prole, famílias grandes, pai, mãe, filhos, etc. E por aí vai. A primeira fase da Revolução Industrial é o carvão e o ferro. Então nós vamos ter a Revolução Industrial, a primeira fase, e a segunda fase depois, com a descoberta do petróleo, a energia elétrica, mas isso a gente vai estudar lá para frente. A primeira fase da Revolução Industrial, ela vai de 1760, entre 1760 e 1780, até 1860, certo? E devido às máquinas serem feitas de ferro e a energia ser produzida pela queima do carvão, então precisava-se de carvão para gerar energia, e precisava
das máquinas que vinham do minério de ferro, tá? Quais eram as principais indústrias nessa época? A indústria têxtil, né, que fazia a roupa, né, têxtil, siderúrgica, que tinha que fazer o ferro, os trilhos de trem, as máquinas, todas precisavam de ferro, até hoje, né? E os transportes, navios, trens, imagina quantas toneladas de ferro vai para fazer um navio, quantas toneladas, quantos quilômetros de trilhos você precisa para fazer uma ferrovia. Então tudo isso era necessário de matéria-prima. E aí, para encerrar, por que outros países se demoraram a se industrializar? Por que os outros países, como a França, como a Alemanha, como a Itália, como Portugal, como a Espanha, demoraram a se industrializar? A resposta é simples. Primeiro, a Inglaterra ela se situava numa ilha, né? Então ela se situava numa ilha e ela avançava para a industrialização. E a Europa continental vivia um período de instabilidade política, iniciada pela Revolução Francesa. Então, enquanto a Inglaterra estava lá, né, isolada, assim, entre aspas, da Europa, né, a Europa estava em guerra, primeiro devido à Revolução Industrial e depois também pelas guerras napoleônicas, que a gente vai estudar mais para frente, né? Vai ser nos próximos módulos. Beleza, pessoal? Então esse foi o módulo 4, Revolução Industrial e os fatores. No próximo módulo a gente vai estudar as consequências dessa Revolução Industrial. Um abraço para vocês e tudo de bom. Até mais.